Boa noite, boa noite, boa noite. Se você é mulher, está sentindo que o seu corpo mudou, que a sua energia está oscilando, você não está sozinho. Eu sou Renata Conduta, terapeuta sexual holística, e eu ajudo mulheres a atravessarem a menopausa com mais prazer, com leveza e com consciência. Essa live é para você que quer entender o seu corpo de uma forma mais integral, despertar o seu poder feminino, mesmo em meio a todas essas mudanças que ocorrem nessa fase da menopausa tão temida. O que vocês têm que entender é que a menopausa não é um fim, é o início de um novo ciclo, né, de liberdade, de toda mudança é um sinal de evolução. Enquanto o olhar tradicional, né, principalmente da medicina, foca somente nos sintomas, a terapia sexual holística acolhe você como um todo, com corpo, com mente, com alma e a sua sexualidade. Talvez você tenha se sentido invisível, né, rejeitada, desconfortável, com vergonha por essa fase, né, mais trabalhosa, vamos dizer assim. Mas é seu corpo que está te chamando de volta para casa. A gente precisa entender tudo o que acontece nessa fase desafiadora, né? Vamos entender como funciona a mulher em relação ao seu ciclo reprodutivo. Quando a gente ainda está na barriga da mãe, lá por volta dos 5 meses de gestação da nossa mãe, os nossos óvulos já estão todos formados. E com o tempo, todo o nosso ciclo reprodutivo, esses óvulos vão sendo liberados e vão diminuindo, né? Com a idade, além da diminuição dos óvulos, a gente também tem uma diminuição da qualidade desses óvulos, né? Com 30 anos, você já tem uma quantia de óvulos pequena e de uma qualidade já, né, menos eficiente, vamos dizer assim. E com 40 e poucos anos, assim, a qualidade piora e você ainda tem menos óvulos. Então, tudo no nosso ciclo vai ter uma relação aí com os nossos ovários, né? Tanto a menopausa e tudo mais. Aí a gente tem as fases, né? Seria a perimenopausa, a menopausa e a pós-menopausa. Na perimenopausa, você considera que entrou nessa perimenopausa 10 anos antes da sua última menstruação. O que vai acontecendo nessa fase? Os nossos óvulos vão diminuindo e os nossos ovários também não conseguem mais mandar os estímulos certos para o seu cérebro, né? E aí o seu cérebro também não consegue equilibrar o nosso organismo como era antes. E aí a gente vai entrando numa montanha russa de hormônios. Oscila, sobe, desce, né? Aquela variação louca que acaba fazendo com que se instale um caos no nosso corpo, né? O nosso corpo fica meio doido, não sabe o que está fazendo, o que eu faço com esses hormônios, solta, não solta, né? Essa alteração toda, né? Essa montanha russa aí que acaba desencadeando todos os sinais e sintomas aí da menopausa. A menopausa é considerada, é como se fosse um marco, é 1 ano depois da nossa última menstruação. Aí é menopausa. Após isso, é pós-menopausa, né? Nessa fase da menopausa, essa montanha-russa hormonal, ela vai se estabilizando lentamente, mas vai. Óbvio que não vai se estabilizar no nível que a gente tinha antes de entrar na menopausa, né? De jovem. Não, a gente fica com os níveis hormonais mais baixos.
E isso faz parte, né? Infelizmente a gente não tem como controlar. 50% das mulheres nessa fase de menopausa se queixam de disfunções sexuais, né? Aí entra a libido, que cai, né? A lubrificação. Eu vou falar de cada um mais pro finalzinho aí. Mas as queixas são essas, né? Em relação à libido, em relação à lubrificação, sentem dor na penetração, entre outras coisas aí que acontecem. E estudos recentes também têm mostrado que a vacinação da Covid interferiu de uma forma relativamente interessante aí, tanto no aparelho reprodutor, né, no sistema reprodutor masculino quanto no feminino, né? E essa alteração hormonal é bem desafiadora para a gente, né? Os homens não sentem tanto assim quanto as mulheres, mas apesar de desafiadora, ela pode nos brindar com enormes possibilidades de nos tornarmos mais livres, mais autênticas e mais orgásticas. Por que não? Para que a gente consiga passar por essa fase na maior tranquilidade, a gente tem que ter um autocuidado, né? E aumentar a nossa conexão corporal para que a gente consiga identificar o que está acontecendo nessa fase e que a gente consiga amenizar as coisas que acontecem nessa fase. É uma grande transformação, mas é super possível você ter uma vida sexual saudável e orgástica, manter a nossa potência sexual até o final dos nossos dias. Não quer dizer que você entrou na menopausa e sua vida acabou, né? Não é assim que funciona. A gente precisa, para conseguir chegar nesse nível, a gente precisa de informação, a gente tem que ter uma mudança de mentalidade para que a gente passe por essa fase de uma forma bem mais tranquila, né? O que acontece também nessa fase, né? A nossa sociedade tem, tem muitas crenças e muitos tabus em relação à menopausa para as mulheres, né? Tem mulher que acha que ela entrando na menopausa ela perde o valor dela como mulher, e não é o que acontece. Que ela vai ter ou não vai ter mais uma vida sexual porque está na menopausa e sexo não faz mais parte da vida dela. Algumas ficam com muita vergonha porque transpira, porque fica vermelha, né, na frente dos outros e isso acaba gerando um certo desconforto. Muitas mulheres acham que entraram na menopausa já não são mais atraentes, e isso também não tem nada a ver, né? A sociedade cobra muito da mulher jovem, né? E essa transição aí acaba tendo muita cobrança, né? O que para a mulher é péssimo, né? Na visão holística, a gente entende a necessidade de você acolher esses sinais e essas mudanças que acontecem nessa fase, né? Por exemplo, os fogachos. Para quem não sabe, fogacho é o vulgo calorão, né? Que as mulheres sentem e é horrível, né? É como se a mulher estivesse pegando fogo, né? Literalmente. É um calor que pega tronco, né? A cabeça, pescoço, e
parece que a sensação é de que você é um fósforo. Né? É uma coisa muito rápida e muito forte. Então gera desconforto, porque você fica tensa, né? Dá taquicardia e tudo acaba ficando esquisito demais, né? Dá um mal-estar. E quando a gente olha para os fogachos de uma outra forma, você pode diminuir a intensidade dele, né? Em vez de você pensar, ai, calorão novo, né? E você fica tensa, e esse calorão vai ter uma amplitude maior, né? Vai ser mais forte, mais longo, apesar de ser uma coisa, né, de minutos, mas parece uma eternidade para quem sente. Quando você olha para esse calorão e como se ele fosse uma fonte de energia e você sorri para você e acolhe esse calorão, esses episódios tendem a ser mais curtos e mais espaçados, né? A gente não pode negar uma coisa que a gente sente, né? Como eu sempre falo, tudo que a gente põe atenção potencializa. Então, se você foca muito na sensação ruim desse fogacho, ela vai ser potencializada. Então, relaxar, porque isso faz parte, né? Relaxa, sorri, né? A minha energia está fluindo aqui e relaxa, porque aí você vai ter uma diminuição dessa sensação. Outra coisa também que tem muita reclamação, né? As alterações de humor, ansiedade, irritabilidade e até depressão decorrentes dessa variação hormonal, né? A gente pode controlar essas coisas também. Você pode fazer coisas que bebendo, você pode sair com suas amigas. São coisas que vão estar distraindo você do estresse dessa fase. Né? Outra coisa que ajuda é você ver o nascer e o pôr do sol, porque você vai regulando o seu ciclo circadiano. Isso ajuda até em insônia, inclusive. Né? A irritação, você pode, além das atividades que você gosta, ouvir música, fazer uma meditação, né? Fazer coisas que ajudem a regular essa parte emocional. A ansiedade também, relaxar, meditação, né? Coisas que você sinta que te tranquilizam, né? E a gente manter uma frequência energética positiva, né? Se você pensar em coisas boas, né? Aí entra aquele lance de agradecer, de mudar a sua frequência de pensamento, que consequentemente vai mudar a sua frequência energética. Já tem vários estudos falando que quando a gente tem uma frequência energética elevada, a gente diminui muito o risco de depressão, inclusive, né? O fog mental, que são os esquecimentos, a pessoa fica mais atrapalhada para se organizar, e isso também é devido à alteração hormonal. Estudos também já comprovaram que as mulheres, né, só ver a estatística, as mulheres têm muito mais demência do que os homens por essas loucuras de hormônio que acontecem com a gente. Então, a nossa capacidade cognitiva acaba sendo perdida, né? E isso também a gente consegue reverter com atividades que despertem o seu cérebro, né? Aí entra de novo, você sair com as suas amigas, você viajar, você ir para fazer coisas diferentes que você não fazia,
A gente tem que colocar o nosso cérebro como se fosse um desafio, né? Você começa a fazer coisas que para você são prazerosas, mas que também são novas. A gente tem que continuar aprendendo para manter essa nossa capacidade cognitiva. E aí você vai ter melhor aí nos seus esquecimentos, né? Vai prevenir a demência. São coisas que a gente consegue fazer, se adaptar para que isso ocorra, né? Não são coisas difíceis, mas que mantêm a nossa qualidade de vida. Outra reclamação frequente também é sobre secura vaginal, né? O que acontece com a gente? A redução desses hormônios, né, da perimenopausa, menopausa, ela deixa o epitélio vaginal, que seria a mucosa interna da vagina, deixa esse epitélio mais fino. Um epitélio grosso, numa hora de uma relação sexual com o atrito, ele vai tranquilo. Se esse epitélio está reduzido, está fino, é como se fosse um papelzinho de seda. Na hora da relação sexual, aquilo acaba machucando, porque não tem a lubrificação necessária, né? E como que a gente contorna essa parte da lubrificação? Hidratação, né? A gente tem que beber muita água, mais do que a gente bebia antes, inclusive, porque o nosso corpo, na menopausa, ele tem uma tendência a ficar mais ressecado, o corpo todo, né? Pele de braço, a gente escuta muita queixa das mulheres em relação a isso. E com a vagina não vai ser diferente. Ela não vai ter condições de se manter hidratada se você não bebe água, né? Aí entram também os exercícios de pompoarismo. Por que o exercício de pompoarismo ajuda? No decorrer dos exercícios, naqueles estágios de contração, relaxamento, né? Toda a dinâmica dos exercícios em si, você acaba levando mais sangue para essa região íntima. Então, se tem mais sangue, vai ter lubrificação, porque o que ajuda muito na lubrificação é a circulação. Se você não tem uma circulação eficiente na região, você não vai ter como lubrificar, né? O sangue ajuda muito nisso. E aí é óbvio que é fundamental você ter uma musculatura pélvica, né? E a própria vaginal fortalecida, né? Uma musculatura saudável que trabalha como tem que trabalhar, né? Outra queixa, ganho de peso. Como todas as fases na vida da gente, as alterações podem nos fazer ganhar peso ou perder peso. Na fase da menopausa também é uma alteração. Então, sim, é mais fácil você ganhar peso. E principalmente na barriga, né? Que é uma queixa muito frequente aí das mulheres. E também a gente consegue contornar com uma dieta equilibrada, uma atividade física, né? São coisas que são bem contornáveis aí. Distúrbio de sono também. A maior parte das mulheres reclama que eu entrei na menopausa, não consigo dormir mais.